And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through with no exemption. I planned each charted course, each careful step along the way. But more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, that I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, And I stood tall and did it my way. I loved and cried. I had my fill, my share of losing. And more, as days absorbed, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, no, not in a shy way. Oh no, not me. I did it For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim. Sim. Sim.
Eu gostaria de cumprimentar a todos os que aderiram ao programa dessa disciplina opcional na Medicina da Pessoa. Esse curso está sendo promovido pelo Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre, e em nome desse centro e como diretor médico da Santa Casa, eu gostaria de pedir ao professor Antônio Calil que desse as boas-vindas aos participantes dessa sessão. Calil, por favor. Boa noite a todos, boa noite, professor Camargo. É um grande prazer para mim, como diretor médico de ensino e pesquisa da Santa Casa, participar desse curso, pela característica da instituição, além de toda a parte de complexidade, de levar sempre em consideração o humanismo, mas especialmente como pessoa, por ter acompanhado o professor Camargo durante toda a minha carreira acadêmica e ter observado que, além da capacidade técnica, da capacidade científica, eu pude observar sempre essa preocupação com a pessoa, né, a característica humana, e depois eu tive ainda a felicidade de poder acompanhar o professor Camargo em vários casos juntos e pude ver a preocupação dele realmente com essa questão relacionada ao cuidado com a pessoa, ao cuidado com a família. Então, eu acho que para quem vai participar desse curso, é uma oportunidade ímpar realmente, né? É algo que as faculdades de medicina, em geral, deixam essa lacuna aberta, e eu tenho certeza que esse curso ele veio para ficar realmente, e a gente quer cada vez mais estar juntos com o professor Camargo e com todos os organizadores e participar desta e das próximas edições. Desejo, professor Camargo, pela sua persistência aí nesse curso e desejo a todos que estão assistindo um excelente evento hoje e nas próximas sessões. Um abraço a todos. Obrigado, Calil. A expansão dessa disciplina, além dos limites da Santa Casa de Porto Alegre, só foi possível pela anuência de 20 escolas médicas brasileiras que consideraram oportuna a inclusão na formação dos seus alunos dos conceitos básicos de humanismo indispensáveis ao exercício pleno da verdadeira medicina. Aos coordenadores desse curso de graduação que aderiram ao projeto e motivaram que 569 estudantes se inscrevessem, o nosso agradecimento sensibilizado. Contribuíram muito para a divulgação interna desse programa a professora Carla Vanin, coordenadora da Coreme da Santa Casa, o professor Hernani Roden, que é diretor do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Ciências da Saúde. Eu queria muito agradecer também aos dois acadêmicos da Universidade Federal de Ciências da Saúde, o Diego Seibel e a Rafaela de Andrade, incansáveis na divulgação externa com grupos ativos de WhatsApp e e-mail. Ninguém colocaria esse programa em marcha sem essa uma dupla realmente maravilhosa. As instruções e anúncios da programação estão sempre disponíveis no site medicinapessoa.com.br. A sessão dessa noite tratará da formação dos médicos do futuro. Esses jovens que logo adiante estarão cuidando de todos nós, incluindo nossos pais, filhos, e vejam lá o que vão fazer com os nossos netos. Para requintar o ciclo de formação médica, teremos debatidos aqui hoje o médico que pretendemos formar, o que o paciente espera do médico e o que o estudante de medicina espera do seu professor. Os três convidados fazem especialidades diferentes, mas têm em comum a preocupação com o atendimento médico integral, que transcende o tratamento exclusivo da doença, e são reconhecidos pelo indisfarçável prazer de ensinar, esse predicado que identifica o professor inesquecível. O primeiro apresentador é um amigo muito especial, vai falar sobre o médico que pretendemos formar, é o professor Darcy Ribeiro Pinto Filho. Ele é um cirurgião torácico nacionalmente reconhecido, tendo protagonizado uma inesquecível passagem pela presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, trabalha na Universidade de Caxias do Sul. Meu caro Darcy, a palavra é sua.
Bom, boa noite, professor Camargo. Também queria cumprimentar o professor Antônio Calil, um amigo também muito especial, ao qual tenho um apreço muito grande, e parabenizo também pelo excelente trabalho que faz junto à instituição e aos demais componentes dessa bancada que vai tentar trazer algum ponto de reflexão sobre o que pretendemos, aonde estamos, o que esperam da gente em relação à formação médica. Um agradecimento, então, especial ao professor José Camargo, meu querido mestre, né, pelo convite para integrar essa legião de idealistas de crença comum, como ele mesmo se referiu ao apresentar esse que chamou de, abre aspas, o legado mais explícito do que acredito defina o médico de verdade. Não é preciso ir muito longe para perceber o quanto oportuno, atual e desafiador é este grande fórum contido na ementa dessa disciplina. Como fui um atento assistente de vários tópicos de 2021, quero também parabenizar os alunos monitores. Tenho certeza de que o professor Camargo percebeu o brilho no olho de cada um de vocês e, motivados como convém, resolveram convidar mais gente para participar. Na constatação de tantas adesões, a certeza de que estão no caminho certo. Parabéns! A formação médica é uma pauta em minha vida desde muito tempo. Minha primeira lembrança de um médico veio das madrugadas em que acordava com batidas ansiosas nas janelas e portas da minha casa em Tramandaí, naqueles distantes anos 60. Nunca duvidei que o meu amor pela medicina nasceu naquelas madrugadas e na figura daquele médico disponível e empático. Era isso que eu queria ser. A não ser por um breve período, por volta dos 10 anos de idade, em que pensei ser repórter esportivo, confesso que nunca duvidei que seria médico. Por óbvio, temos que reconhecer que a convivência cotidiana fortaleceu muito essa decisão. Além de ser médico e de ser filho de médico, sou pai de 2 médicos. Do meu pai, a inspiração natural e o modelo. Dos meus filhos, o orgulho silencioso em vê-los trabalhando e reconhecer os médicos que se tornaram. Fui formado pelo jovem curso de medicina da Universidade de Caxias do Sul em 1983 e completei minha formação como cirurgião no serviço de cirurgia torácica do Pavilhão Pereira Filho em 87. Então vejam quanto tempo nós já temos dessa longa convivência com o professor Camargo. No ano seguinte, regressei a Caxias. E nesse mesmo ano, com o vento soprando a favor, eu prestei concurso e ingressei como docente da universidade onde havia me graduado. E como os ventos insistiam em soprar a favor, no ano de 96 assumi a coordenação do curso de medicina e por 6 anos estive à frente da criação de um novo projeto pedagógico num período especial daquela escola. Na necessidade de quebrarmos paradigmas e com a chegada dos novos cenários de ensino, eu sou de um tempo em que o curso de medicina em Caxias não tinha sequer um hospital para chamar de escola. Eu até estou sempre participando, eu sei, eu não volto. Conseguimos construir com muitas mãos um projeto que foi assumido pelo corpo docente e discente. E isso, prezados, é muito quando precisamos avançar, pois é a cumplicidade do objetivo comum. Deste tempo, herdei um olhar atento para o médico que estávamos propondo a formar e confesso que jamais deixei este olhar arrefecer. A formação médica, do ponto de vista formal, nasce da definição do perfil do egresso, que é construído no projeto pedagógico dos cursos de medicina com base nas diretrizes curriculares instituídas pelo Ministério da Educação. As últimas diretrizes, e que são as vigentes atuais, são de julho de 2014, e no seu capítulo 1º, artigo 3º, eles definem o que seria o perfil do graduado em medicina, que terá que ter formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade, em sua prática, sempre a determinação social do processo de saúde e doença. Talvez pudéssemos encerrar aqui a nossa conversa com um simplório cumpra-se. Afinal, o perfil proposto parece bem abrangente, ao conter muito do modelo de médico que pretendemos formar, não é verdade? Mas provavelmente a motivação para este encontro esteja na constatação de que esse perfil, por mais inclusivo e completo que pareça ser, ainda carece de reflexões. Reflexões essas estribadas no entendimento da abismal diferença entre cursar medicina e ser médico,
e na adaptação ao contemporâneo, sem renegar, obviamente, os fundamentos que nos trouxeram até aqui e deixando-os no mofo das prateleiras ou na nostalgia dos sonhadores. A impressão, pois, é de que a formação médica carece de cenários como este proposto por essa disciplina optativa, que talvez devesse ser a mais obrigatória de todas. Perceber isso na formação é atalhar o caminho, é juntar munição para o que vem pela frente. E esse me parece o ponto de convergência do que eu gostaria de trazer para vocês. Elenco 8 pontos que me parecem pertinentes para tentarmos responder a essa pergunta: qual o médico que pretendemos formar? E ficaria muito feliz se a esses 8 pontos fossem acrescidos tantos outros, descobertos na informalidade do debate dos que estão aqui pela mesma causa. O primeiro ponto seria a motivação para o estudo da medicina. O que leva alguém a buscar a carreira médica? Ajudar o próximo, status social, ganho financeiro? Não tenho, sinceramente, tão claramente que na idade da escolha dessas razões se essas razões sejam tão cristalinas. Uma enquete entre alunos do curso de medicina talvez possa surpreender outras razões ou mesmo nenhuma específica. Mas aceitando que essas seriam as motivações mais frequentes, não é difícil imaginar que esse conjunto compõe a justificativa mais comum para a escolha. Que outra profissão seria capaz de abarcar razões tão sedutoras? Nesta linha, a elevada média de candidatos por vaga se mantém inalterada por muitos anos, mesmo com a abertura a rodo de cursos de medicina em nosso país. A perpetuação desse fascínio também carece de reflexão. Gosto de pensar que os candidatos às vagas nos cursos de medicina deveriam trazer na bagagem o desprendimento para aprender as doenças e o encantamento pelos doentes. E gosto de percebê-los já ingressados no curso, nas salas de aula, nos ambulatórios, corredores de hospital, felizes quando encontram nessas premissas o sentido de estarem ali. Mas não se distraiam. Não há espaço para conto de fadas na formação médica e sempre haverá alguém a trazer o contraponto. Não se iludam. O médico cada vez trabalha mais para ganhar menos. O mercado de trabalho está saturado. Os pacientes estão cada vez mais exigentes. A relação com os colegas é um salve-se quem puder. Os profetas do Apocalipse estarão sempre de plantão para justificar suas próprias incapacidades, obviamente. Recomendo, então, que não se deixem levar. As questões referentes ao mercado de trabalho, remuneração, reconhecimento serão inerentes e estarão muito presentes no cotidiano profissional de cada um de vocês. Mas jamais devem essas situações superar ou arrefecer o objetivo que motivou a escolha, que seria o de se tornar um médico de verdade. Porque esse, meus caros, terá sempre seu espaço profissional respeitado e justificado. Ao inverter essa premissa ou a não reconhecê-la, estarão indo por um caminho mais curto para a frustração profissional. E esse é um sentimento por demais traiçoeiro no exercício da medicina. Também é insignificante o número de estudantes de medicina que abandonam o curso no seu transcorrer, ou mesmo o número de médicos formados que tenham trocado de profissão. Por outro lado, não é desprezível o percentual de alunos com pouco interesse no aprendizado e muito menos o número de médicos frustrados com a sua labuta, não raramente transferindo essa frustração para os seus pacientes. É claro que, em algum momento, dessa trajetória houve um erro de avaliação, trazendo um lamento dolorido de enfrentar e quase impossível de reverter. De todos os pré-requisitos para a melhor adequação ao exercício da medicina, elenco o gostar de gente, que, na minha opinião, é a definição mais explícita de empatia, e gostar de estudar, como verdadeiramente imprescindíveis para o encantamento e o sucesso profissional. Meus 34 anos de docência talvez possam permitir especular que o verdadeiro médico parece que já chega pronto, e a função do docente da escola é manter a chama acesa. O resto ele trilha por conta. Mas nem todos nascem médicos. Se confunde. E a estes vamos devotar todo o esforço para que se tornem um, mesmo reconhecendo que alguns jamais serão. Assim, o médico que pretendemos formar deve ter sólido conhecimento científico e comprometida formação humanista, pois terá pouca aplicação, uma consistente base de conhecimento, sem o caminho do humanismo para fazê-lo chegar até o paciente. O segundo ponto a ser discutido seria em relação ao papel das escolas médicas. Baseado no tripé projeto pedagógico, infraestrutura e corpo docente, é reconhecido que uma boa parte das escolas médicas tem desenvolvido um trabalho muito sustentado sobre essas questões. As diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação são habitualmente amplas, como já vimos, nem sempre objetivas,
muitas vezes distantes da realidade, outras vezes carentes de discussões pertinentes à implantação em cenários tão distintos num país continental. Não há dúvida de que nós temos cenários muito distintos entre as várias regiões do Brasil. Mas elas mostram o norte e o cumpra-se. As reconheço, obviamente, como imprescindíveis, sem dúvida, e fico feliz apenas por não serem pétreas. O que é necessário debater está relacionado ao cumprimento dessas diretrizes e ao monitoramento da sua execução. E, nesse ponto, a imperiosa necessidade em reconhecer o quanto educar é muito mais complexo do que ensinar. A criação dos novos cursos de medicina, sob pretextos patéticos ou manutenção dos cursos sem qualquer suficiência pedagógica, estrutural ou de corpo docente, não recebe o mínimo enfrentamento por nossas entidades de classe. Como se lhes faltasse capacidade de argumentação. Por favor. Nesse país, com quase 400 cursos de medicina, minha atenção não está no número, e sim na capacidade desses cursos em formar médicos. Criar um curso de medicina é fácil. Construir uma escola médica é tarefa que demanda muito mais do que interesses políticos e econômicos. O médico que pretendemos formar, portanto, precisa nascer de escolas médicas e de governos verdadeiramente comprometidos com a sua formação. Terceiro ponto, a medicina humanista e a tecnologia. O mundo tecnológico a serviço da medicina contemporânea aumentou a capacidade diagnóstica e terapêutica, obviamente. Permitiu que a expectativa de vida aumentasse, aprimorou as pesquisas, salvou vidas, aliviou a dor, trouxe a esperança, motivou o aprendizado, incluiu, excluiu, mexeu com a inércia, atiçou a vaidade, apontou novos caminhos e não para de crescer. Ao saudarmos com justo entusiasmo todos esses avanços, é preciso estender um pouco o olhar e para perceber o sutil distanciamento entre o médico e o paciente imposto, talvez, por esses novos tempos. O 523B tinha 65 anos, fumante desde criança, quando fazia palheiros escondidos, fez um raio-x de tórax por uma tosse que não lhe dava trégua. O exame mostrou uma mancha no pulmão. Assustado, de pronto prometeu aos filhos que não iria mais fumar. Tarde demais. Os achados eram muito característicos de câncer no pulmão e ele sabia disso. Todos sabem. Foi então encaminhado ao hospital para o diagnóstico definitivo. Equipe médica a postos e conduta definida. Se a lesão não fosse alcançável pela broncoscopia flexível, faríamos então uma tomografia com punção aspirativa do seu tumor, um aparelho de última geração, 127 canais, multi-slice. Os achados anátomo e citopatológicos serão seguidos da análise imunohistoquímica, que irá definir com precisão o tipo histológico. Os testes genéticos e moleculares poderão ofertar drogas contra as quais o tumor jamais havia se deparado. A terapia-alvo, a imunoterapia. O estágio da doença será definido pelos achados da ressonância magnética, da cintilografia, do PET-CT, e os riscos de uma intervenção cirúrgica serão avaliados através de uma ecocardiografia de estresse, mais estresse, talvez um cateterismo cardíaco, na espirometria, gasometria arterial e na capacidade de difusão do monóxido de carbono, será avaliado sua função pulmonar e nas dosagens de creatinina, albumina, no hemograma, nos testes de coagulação, saberemos tudo sobre as suas condições orgânicas. Faremos a retirada do tumor se tudo isso estiver ok. A ressecção 523B será minimamente invasiva, temos disponíveis as maravilhas da cirurgia videoassistida. Utilizaremos grampeadores de última geração, selantes e energia sem produção de calor. E já estamos sonhando com a tecnologia robótica. Exames em ordem, a equipe traz a sentença. Que sorte, 523B, você nasceu no tempo certo para ter essa doença. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Seus exames estão bem, cirurgia agendada para amanhã às 7h30. Jejum a partir da meia-noite, hein? Próximo caso, vamos em frente. Uma condição médica perfeita. Toda a tecnologia a serviço de um paciente portador de uma doença que mata 8 a cada 10. Que fantástica medicina que podemos oferecer a você, 523B. Vamos colocá-lo nos 20% que sobrevivem. Na saída do quarto, a equipe se entreolha, orgulhosa da capacidade tecnológica oferecida ao caso. Vamos curá-lo. Mas o entusiasmo daquele grupo não parecia ter sido compartilhado pelo paciente. Que estranho. Os encantos da medicina tecnológica contemporânea não tiveram o mínimo impacto sobre os medos e dúvidas do 523B. Talvez até tenham potencializado suas angústias. Como duvidar?
Naquele momento de orgulho pelos recursos empregados, ninguém foi capaz de imaginar como seria a noite pré-operatória. Como foram tratados os seus temores? Alguém foi capaz de entender o olhar raso e a palavra sussurrada? Quem foi capaz de lhe pegar a mão e sentir o suor frio da ansiedade se transformar em uma mão aquecida e afetuosa quando se sentiu alcançada? Quem foi capaz de se entrar para conversar, mesmo que improvisado no próprio leito, gentilmente cedido para que a conversa fosse inteira? Uma conversa de mão dada, se possível. Quem foi capaz de entender a revolta por estar ali, indefeso, suscetível, atropelado pelo diagnóstico e pelo tratamento? Quem foi capaz de se perguntar: que médico eu fui para o 523B? Como ninguém foi capaz de responder, a promessa feita aos filhos foi quebrada. Trancado no banheiro, pitou para aliviar a dor da alma. Na verdade, o 523B queria que pelo menos o chamassem pelo nome. Se não pudermos nem ser capazes desse pequeno reconhecimento, o exercício da medicina será de pouca valia, enfadonho e sofrido, não raramente discutido em tribunais. A pandemia do Covid-19 abriu espaço e incorporou o argumento da telemedicina, argumento que precisa ser avaliado com muita parcimônia. Considero imperativo não confundirmos telemedicina com substituição da presença física do médico. A telemedicina é uma ferramenta útil na atividade médica, pois permite antecipar decisões, corrigir rumos, reduzir a ansiedade, levar assistência qualificada onde o recurso é escasso, mas jamais permitir que esqueçamos de que não há medicina sem a cumplicidade do olho no olho, o toque na mão, porque são inerentes à expectativa que o paciente tem sobre o seu médico. Acho muito pouco provável que essa expectativa, sob a ótica de quem precisa de ajuda, seja substituída pela sedução tecnológica de nos olharmos sem nos enxergarmos. O médico que pretendemos formar não precisa prescindir dessas ferramentas, mas obrigatoriamente terá que estabelecer um limite para a sua atualização. A barreira mais sensível talvez seja a interferência nas relações interpessoais. Quarto ponto, acesso à informação. Na mesma linha, a busca de informação sofreu uma profunda mudança nas últimas 2 décadas. O acesso ao conhecimento à literatura médica, muito restrito em anos passados, propiciava a detenção da informação por poucos afortunados ou abnegados, os quais detinham esse conhecimento e socializavam das maneiras mais distintas, não raramente com egoísmo e sarcasmo. Um modelo que felizmente se perdeu. O acesso ao conhecimento tornou-se universal e os educadores precisam trabalhar essa ferramenta de maneira mais ampla possível. Para que tenha sentido e para que tenha utilidade em seu trabalho, o médico que pretendemos formar deve ser incentivado e orientado para a busca do conhecimento por todos os caminhos disponíveis. Porém, essa busca, frente à ampla gama de opções, sem estar atrelada ao tutoramento docente, pode estabelecer deformações de muito difícil correção, com inegável impacto sobre a atuação profissional. O exemplo mais eloquente é o modelo Google. Acessar rapidamente a informação e perceber que não tem ideia do que fazer com ela, por exemplo. O modelo. Quinto ponto. É muito difícil que um estudante de medicina seja capaz de construir um modelo profissional sozinho. Mesmo que a base de conhecimento seja robusta e o desprendimento para o humanismo seja inserido já na sua formação pessoal, os modelos de médico que possam apontar o caminho se faz muito necessário. De muitos também sabemos o quanto é intenso o aprendizado pelo exemplo, muitas vezes superando o que se busca nos livros. Por outro lado, quantos professores de medicina estarão preparados para servir de exemplos aos seus alunos? Seja através do conhecimento científico, seja através da maneira como se expõe ou como expõe o seu comportamento social. O médico que pretendemos formar terá uma maior chance de sucesso profissional se exposto a modelos condizentes com as bases da sua profissão. Solidez científica e exercício devotado às relações interpessoais. Sexto ponto. Trabalho multidisciplinar. O ato médico, tema de recente e ampla discussão e veiculação na mídia, precisa ser entendido no contexto multidisciplinar. A premissa de que os 6 anos de graduação sejam capazes de atribuir ao médico a capacidade de gerenciar todas as demandas da saúde está, obviamente, ultrapassada. O médico que pretendemos formar deverá ter a capacidade de integrar-se ao trabalho multidisciplinar, assumindo a liderança dos processos de promoção à saúde.
admitindo efetivamente que a interação com os demais profissionais estará a contribuir para uma maior qualidade assistencial. 7º ponto, políticas governamentais. No exercício da sua atividade, o médico deverá estar integrado e candidato ao protagonismo da construção das políticas de saúde do seu país. A ignorância ou a revelia frente ao que está sendo proposto para a sua atuação é determinante da incapacidade de reação, ou talvez ainda mais nocivo, de uma reação desorientada e emocional, uma forma certamente fadada ao fracasso. Talvez esse item seja importante também estar relacionado com as operadoras de saúde. Eu acho que vale a pena uma reflexão sobre isso. O médico que pretendemos formar deverá ter postura crítica frente aos desmandos, estar imbuído do sentido de classe e não se intimidar perante o aviltamento do seu trabalho. Por fim, o 8º ponto, o que a sociedade espera do médico que pretendemos formar? Ainda que as políticas governamentais e talvez o próprio comportamento de alguns colegas tenham contribuído para uma aparente e obviamente equivocada minimização da atuação médica, a figura do médico e a sua capacidade singular de aproximar-se do sofrimento e amenizá-lo, creio, foi incapaz de extinguir a percepção sensível e inequívoca de que nada será capaz de substituir a mão que alivia a dor, a mão do médico. O médico que pretendemos formar não poderá prescindir, sob nenhuma circunstância, do seu humanismo, exercitado na sua capacidade de doação, de comover-se com o sofrimento alheio, de não se conformar com suas limitações e de jamais permitir que a esperança morra antes do seu paciente, de aliviar obsessiva e incondicionalmente. Era isso que eu gostaria de ter trazido para esse debate, professor Camargo, e reitero meu agradecimento por essa grande oportunidade de estar aqui presente. Obrigado, Darcy. Muito obrigado pela excelente apresentação, como sempre. Eu queria pedir às pessoas que não estão participando diretamente que fechem o microfone para evitar a interferência. Doutor Celso Antônio, por favor. Obrigado. Nós agora passaremos para a segunda apresentação, a cargo do professor José Galvão Alves, uma unanimidade nacional em gastroenterologia. Ele é professor reconhecido nas melhores escolas do Rio de Janeiro, ele é catedrático da Universidade da PUC, no Rio, e é reconhecido pela antiga paixão pela Santa Casa do Rio, a ponto de que, quando fala dela, não consegue disfarçar a emoção. Afora ser um corintiano fanático, nós convivemos muito bem, desde muito tempo, e somos colegas na Academia Nacional de Medicina, e eu aprendi a contornar essas dificuldades, evitando o assunto. Com a autoridade de quem se tornou uma referência em atendimento humanizado, o professor Galvão vai discorrer sobre o que o paciente espera do médico. A palavra é sua, meu caro Galvão. Meu querido professor e amigo José de Jesus Camargo, uma das maiores expressões médicas no sentido humanitário e de qualidade ética e profissional. É uma honra estar novamente junto com o senhor para que possamos participar desse curso maravilhoso e tão bem preparado e idealizado. O que o paciente espera do médico? É um tema abrangente, me parece bastante difícil e bastante polêmico. E acho que cada um de nós teria uma possibilidade de apresentá-lo de forma diferente. Eu vou tentar demonstrar aqui o que eu reconheci como fundamental ao longo de 45 anos de experiência ao lado de um paciente. Mas não antes poderia deixar de agradecer ao diretor médico de ensino e pesquisa, Antônio Calil, que certamente desenvolve um belíssimo trabalho na Santa Casa, como bem falou o meu querido Camargo, porque eu ocupei durante quase 20 anos o cargo de diretor de ensino e pesquisa da Santa Casa e durante 5 anos o de médico da Santa Casa.
E, por isso, aprendi a amar ainda mais os necessitados e aprender com eles como é importante a sua presença em instituições como a Santa Casa na formação do médico que nós desejamos. Isso é um ato fundamental, aonde se ensina e com quem se aprende medicina, é o primeiro grande tópico na formação do médico. Eu uso esse slide em quase todas as aulas que tive a oportunidade de apresentar durante a minha vida acadêmica. Esse slide é de 1950, quando foi lançada a primeira edição do Harrison. E, curiosamente, ele consta nessa última edição, há 4 anos atrás. Espera-se que o médico tenha tato, seja simpático e compreensivo, porque o paciente não é apenas um mero conjunto de sintomas, sinais, funções desordenadas, órgãos lesionados e emoções conturbadas. O paciente é um ser humano, com seus próprios medos e esperanças, que está em busca de alívio, ajuda e conforto. O verdadeiro médico tem um interesse shakespeariano por sábios e tolos, por orgulhosos e humildes, pelo herói estoico e pelo patife lamuriento. O verdadeiro médico se preocupa com o ser humano. E é isso que nós esperamos, de uma maneira bastante simples, de um médico, que ele se preocupe com o ser humano, num momento difícil, num momento em que o ser humano muito precisa dele e desse tipo de médico. A primeira consulta. Quem é o paciente? É fundamental que, nesse momento em que nós perguntamos quem é o paciente, nós tenhamos, na primeira consulta, o natural acolhimento. E o acolhimento está no olhar, está no estender e apertar a mão, está no perguntar quem é, como se chama, da onde vem, até que nós possamos, então, fazer a tradicional anamnese. Essa tradicional anamnese deve ser interpretada sempre com alguma coisa que nos una, quer seja na origem da pessoa, do mesmo estado, da mesma cidade, quer seja do time de futebol para o qual ele torce, quer seja do nível social que ele ocupa, mostrando sempre que nós estamos falando daquela pessoa. Nós estamos falando do protagonista da medicina. Nós estamos falando do paciente. Quem o acompanha, a meu ver, deve ter um cuidado tão grande quanto o paciente. Quem o acompanha, geralmente, vem para reforçar a dificuldade que é a primeira consulta, para ajudar o paciente. Por vezes é um filho angustiado, preocupado, por vezes é sua mulher, companheira de uma vida, por vezes é uma namorada, por vezes é uma filha, outras vezes um amigo, um companheiro. O que importa é que é uma pessoa da confiança dele. E nós devemos distingui-lo nesse momento, porque ele assim espera e seguramente o paciente se sentirá mais à vontade para discorrer sobre seus sofrimentos, sobre suas dores, e com isso nós ganhamos a confiança, o acolhemos mais e começamos a despertar quem é o médico que o atende, quem é essa pessoa que é aí sentada e que eu não conhecia e que agora vai fazer parte de um momento tão difícil da minha vida. Isso não deve ser feito apenas num consultório, isso deve ser feito numa emergência, isso pode ser feito numa terapia intensiva. Por isso, a dificuldade de discorrer sobre esse tema. O que o paciente espera do médico? Já dito anteriormente, brilhantemente pelo nosso querido Darcy, empatia, segurança, conhecimento, humildade e sinceridade. Empatia
em entender que o protagonista é o paciente e que nós temos que nos identificar com o paciente para que ele possa, assim, nos aceitar. E a empatia está em mostrarmos que somos um simples médico. Um simples médico. Como diz meu amigo Celso Portela, um médico de bairro. Um médico que conhece a história não médica, mas a história da pessoa. Como é o curso que Camargo nos oferece? Medicina da pessoa, que, por um acaso, naquele momento, pode estar doente. Segundo, passar a ele a segurança de quem tem conhecimento, de quem age com sinceridade e de quem está investindo tudo para ajudar aquela pessoa que, naquele momento, passa por um momento delicado, difícil e, muitas vezes, um momento de dúvidas, de angústias e de muita preocupação consigo mesmo. O que o paciente espera do médico? Um dos primeiros itens na medicina moderna, se é que nós podemos chamar essa medicina de moderna, ela tem de moderna a tecnologia e ela tem perdas muito importantes, que são a parte humanística do médico, mas um dos itens mais importantes que se espera de um médico é disponibilidade, seja presencial, seja através da inter-relação dos métodos de mídia, através de um WhatsApp, através de uma mensagem, né? E até um telefone. O que é importante é que nós não esqueçamos de presencialmente ser empáticos ao paciente, entender quem é e os seus sofrimentos, mas através da mídia e dos métodos telefônicos, sejamos também atenciosos, carinhosos, e o simples anotar o número do seu celular e entregar ao paciente lhe dá uma diferenciação de que esse médico está preocupado comigo. Ele se dispõe a me atender além do horário que eu estou que está destinado ao meu atendimento, e me atende, independente de eu pagá-lo ou não. Isso é um ato fundamental. O que o paciente espera do médico? Honestidade ética. É muito comum nós comentarmos, muito comum entre nós médicos, os casos que estamos vivendo e as dificuldades que estamos vivendo. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande quando falamos do paciente, porque podemos estar falando do paciente para pessoas do seu meio de convívio. Poderemos estar falando para o paciente, ou até numa aula apresentando um caso, que naquele auditório tem como presente um dos seus filhos, sobrinhos, ou quem seja. Então, muito cuidado com o comportamento entre os colegas sobre o paciente, entre colegas e outros membros sobre o paciente. Não é incomum o grau de amizade entre duas pessoas ser tanta que, ao acabar com uma consulta, eu recebo um telefonema de uma outra terceira pessoa. Galvão, você acabou de atender o fulano de tal, fui eu que o encaminhei e tal. O que você acha que ele tem? Não é? E, às vezes, é difícil essa conversa, é difícil o quanto eu posso dedicar da verdade do caso e ser tão honesto quanto necessário para o paciente. O quanto o paciente gostaria que eu falasse dele para outro, o quanto eu não deveria falar. Então, essas condições são muito delicadas, muito difíceis, e não sei se nós poderíamos atingir o que o paciente espera de nós. Como ensinar o comportamento médico? Essa é uma das maiores dúvidas. Eu até, há algum tempo, escrevi um editorial sobre isso. Humanismo, humanidade é ensinável? Eu não sei se é ensinável com aulas.
eu acho que se ensina com comportamento. Mas muitas coisas podem nos ensinar a ter um bom comportamento. Um comportamento honesto, ético, que está baseado no comportamento presencial na vida daquele paciente. Eu gosto muito de aulas, como salientou o professor Camargo, e eu agradeço por isso, mas eu gosto muito de atender o paciente presencialmente, de estar próximo ao paciente, de senti-lo, de examiná-lo. Hoje, muitos pacientes, ao término de uma consulta, falam: poxa, faz tempo que alguém não me examina dessa maneira. Por quê? Nós estamos perdendo algo que demoramos séculos para adquirir, a anamnese e o exame físico. Nós estamos deixando passar aquilo que nos faz mais humano, que é a inter-relação médico-paciente. Lógico que a literatura, quer seja médica ou a literatura comum, nos ajudará demais a entender o ser humano. Lógico que as formas online de apresentação e de conhecimento somam-se a isso também. A terapia, tão importante, a terapia do médico, a psicoterapia do médico, eu também vejo como muito, muito importante para nos humanizar e nos aproximar do médico ideal. Acho que o grupo beira do leito deve ser muito cuidadoso especialmente com o que não falamos, mas com o que expressamos. Uma cadeira ao lado do leito, uma cadeira que se sente para conversar com o paciente e não passar pelo leito rapidamente, como se fosse apenas uma visita protocolar e não uma visita de presença afetiva, de estar ali com o paciente. Na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, quando nós atendíamos os doentes internados, hoje a Santa Casa bloqueada pelo governo do Estado anteriores ao atual, foi fechado os leitos por má condição de vigilância sanitária, eu acredito que perdemos um grande momento da vida da medicina do Rio de Janeiro. Um grande momento, em que pacientes que não tinham nem onde dormir, queriam mais tempo ficar internado, porque tinham ali um estudante de medicina a conversar com ele, a sentar a seu lado, tinha água quente para tomar um banho e tinha um bom prato de comida várias vezes ao longo do dia. Essa pessoa tem por trás disso tudo uma lembrança da Santa Casa da Misericórdia, não do Rio de Janeiro, de todas elas, que deve cada vez crescer mais, para que nós possamos dizer que atendemos a população brasileira e não uma mínima parcela dessa população. Será que nós temos que ser médicos diferentes para diferentes níveis sociais? Será que o nosso comportamento emocional, afetivo, deve ser diferente? Ou deve ser maior e melhor para aquele que sofre mais? Deve ser mais dedicado a ajudar de todas as maneiras aqueles que não têm condições e nem pode estar mudando de médico a cada mal-estar. É fundamental que nós possamos ensinar medicina àqueles médicos que se sensibilizam à beira do leito com aquele que sofre e aquele que precisa. E, obviamente, a medicina interdisciplinar, em que haja uma integração dos médicos com todos os outros fundamentais também na prática e exercício da medicina. Um fisioterapeuta na recuperação do AVC com hemiparesia, um fonoaudiólogo no mesmo doente com distúrbio da voz, não é? Um bom nutricionista para que o paciente seja revisto e reposto quando ele está com uma deglutição inadequada para um processo neurológico. Essa integração, quem é o mais importante? O mais importante é aquele que atinge as necessidades do paciente. Em boa parte das vezes, o mais importante não é o médico, porque ele passa rapidamente, sequer senta
ao lado do paciente. Então, é fundamental que nós recuperemos a imagem do médico com o médico, do médico com o estudante de medicina, do médico a fundamental enfermagem, que é essencial na prática do nosso exercício. Ensinamos muito sobre doenças e muito pouco sobre doentes. Cada doente é único, cada relação é única. Eu tenho que entender aquela relação, aquele doente. E eu mesmo, em cada doente, sou único. Essa inter-relação jamais se repetirá. Então, esse cuidado com cada um, com a identidade e as verdades de cada qual, é fundamental para que eu possa exercer uma prática assistencial a nível do desejado para o meu paciente. O que o paciente espera do médico? O médico referência. E quem é o médico referência? É o clínico? É o cirurgião? É o psiquiatra? Não. O médico referência é aquele que, nos momentos mais difíceis da minha vida, quer seja pessoal, quer seja de saúde, quer seja econômica, quer seja de desemprego, eu tenho a coragem de ligar para ele e pedir, se não um conselho, pelo menos um acolhimento ao meu sofrimento, que pode não ser uma úlcera, que pode não ser uma diarreia crônica, mas pode ser alguma coisa da alma, e que aquele médico que sempre me atendeu nas causas clínicas, hoje me atende na mais importante causa da minha vida, que é a emocional. O que o paciente espera do médico? Comunicação. Comunicação clara com cada um deles. Às vezes nós estamos falando o que parece a nós lógico, mas não é entendível pelo paciente. Cordialidade. Cordialidade com o pobre, com o rico, com o escritor, com o leigo ignorante. Uma boa aparência do médico. O médico tem que estar, pelo menos, com jeito de médico, limpo, com as unhas limpas. Você vai palpar uma pessoa, você vai avaliar cuidadosamente aquela pessoa, né? Você tem que estar com uma boa aparência. Não pode estar com um chinelo e unha não, por ser cortada. Isso é um absurdo. Infelizmente, isso tem se repetido na formação médica atual, o que é uma verdadeira catástrofe, no meu modo de ver. Seriedade e serenidade. Seriedade na conduta. Seriedade e responsabilidade na conduta. Serenidade na transmissão do que encontramos, na transmissão do que temos que fazer. Por vezes, temos que fazer um transplante de pulmão. Por vezes, temos que fazer uma ressecção de uma perna. Por vezes, temos que fazer cirurgias gigantescas. Por vezes, nada temos aparentemente a fazer. O que nós temos é que ter serenidade para mostrarmos não só presente, mas ao lado de, com a pessoa, dividindo o sofrimento com esta, ajudando-a a passar momentos tão difíceis. E também acolher a sua família. Às vezes, um desses pacientes é um homem de 40 anos com 3 filhos pequenos. O que serão dos meus filhos? Ou o que será dos meus filhos? O que será dos meus filhos se eu agora falecer? Os medos, as angústias, né? O que faz com que ele sofra, às vezes, é a ausência de um bom médico para ajudá-lo a ultrapassar um momento que nem sempre é tão intransponível quanto pareça. Quais são as objeções dos pacientes de uma maneira geral? Como posso encontrar um bom médico? Como posso encontrar um bom médico em quem posso confiar? Como posso encontrar um bom médico que cuide de mim como uma pessoa? Como posso encontrar um bom médico que tenha tempo para ouvir e compreender? Finalizo aqui, professor Camargo. Como posso encontrar um bom médico? Essa é uma pergunta não do paciente, mas da humanidade. O que nós temos que fazer
é imitar o senhor, que não só é um bom médico, como todos esperam, é, acima de tudo, um professor que luta para que mais bons médicos atendam de maneira nobre, elegante e à beira da perfeição, como Camargo tem feito, e eu tenho admirado por causa disso. Nós somos amigos, Camargo, de coração, muito mais do que só a razão, porque nós temos uma identidade, nós temos o mesmo propósito de luta, que é fazer um país mais humanizado, embora nós todos sejamos seres humanos. Muito obrigado pela honra de participar desse curso. Uma boa noite a todos. Obrigado, meu caro Galvão. Muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado pelo envolvimento emocional que você coloca em todas as coisas quando fala de afeto. A terceira apresentação está a cargo do professor Roberto Cooper. Ele é um pediatra famoso do Rio de Janeiro, é professor da Estácio de Sá, onde é venerado pelos alunos, e é cogestor do nosso mais famoso programa de humanismo e medicina, que é Humanidades na Saúde, do Hospital Samaritano, no Rio. Conhecendo a sua preocupação com o ensino médico, nós o convidamos para falar de o que o aluno espera do professor. Além disso, o Roberto é um didata extraordinário, desses que, quando os alunos, como alunos, não gostaríamos de parar de ouvi-lo. E quando professores, ficamos imaginando como seria bom se pudéssemos imitá-lo. E não digam que eu estou exagerando antes de começarem a ouvi-lo. Uma palavra, meu caro Roberto. Bom, professor Camargo, tomado pelo constrangimento da responsabilidade que você colocou nos meus ombros, com esses elogios exagerados e generosos, eu queria agradecer o convite e parabenizá-lo pelo segundo ciclo desse curso maravilhoso e parabenizar todos que estão envolvidos na sua organização, que eu não vou lembrar os nomes aqui. Eu fiquei com um tema, o que espera o aluno, o que o aluno espera do professor de medicina, e esse tema deveria ser respondido por um aluno. E eu cheguei à conclusão que eu sou um aluno eterno. Então, de alguma maneira, eu vou tentar responder isso, mas eu tive o cuidado de mandar essa pergunta para os meus alunos atuais, pedindo a eles que contribuíssem para essa apresentação de hoje. E eu fiz um pequeno sumário das respostas que eles me mandaram e eu vou passar a conversar com vocês sobre isso. Antes, eu queria dizer que eu adorei o professor Darcy dizer que a gente deveria determinar que as diretrizes curriculares nacionais fossem cumpridas. Eu endosso esse ato dele, disse assim, o que a gente precisa fazer? Cumpra-se. Acontece que, para cumprir essas diretrizes curriculares, a gente precisaria ter professores com o perfil do médico que o professor Galvão descreveu. E a gente não tem esses professores na quantidade que a gente precisaria. Nós ainda temos um grande número de colegas que não têm responsabilidade sobre o perfil que têm, porque foram formados exclusivamente dentro de um modelo biomédico. Então, a gente não pode exigir de alguém que foi formado de determinada maneira que, de repente, perceba de uma forma diferente como o senhor percebeu, como o Galvão percebeu, como o professor Darcy percebeu. E eu acho que eu também poderia pegar a apresentação do professor Galvão e onde estava escrito médico e onde estava escrito paciente, trocar por professor e aluno, porque os vetores são os mesmos. Quer dizer, eu acho que a gente tem uma coisa que é muito próxima, e aí vamos chegar no que eu quero concluir quando eu passar a descrever o que os meus alunos escreveram. Então, os meus alunos disseram que esperam que seus professores se coloquem no lugar do outro, que tenham empatia, que tenham boa didática, que deem exemplos relacionados à prática, que promovam avaliações justas
que não vejam o aluno como inimigo, que tenham boa comunicação, que sejam éticos, que sejam autênticos, que tenham humor, criatividade, que não produzam coação com os alunos, que não estimulem a competitividade, que lembrem que existem outras matérias, que sejam acolhedores, flexíveis, que tenham capacidade de adaptação, que saibam ler a turma, que cada turma tem uma singularidade. Uma turma do primeiro período não é igual ao do oitavo período. Existe uma heterogeneidade dentro da própria turma. Então, a leitura da turma é importantíssima. Que é a mesma coisa de ler o paciente na sua singularidade. Que tenha leveza, que fale de forma compreensível, e chama a atenção para o mediquês versus o português, que traga algumas curiosidades para a aula, que seja aberto a críticas, que seja construtor de vínculos e que tenha paixão. Ora, isso é o que o Galvão comentou de uma maneira mais organizada e estruturada nos seus slides, mas ele trouxe todas essas competências e essas habilidades que o médico deveria ter, que a gente está vendo que o professor devia ter. Então, o que a gente vê? Que o professor pode ser um modelo inspirador para a formação de um médico humanista. É como disse o professor Garcia, educar é diferente de ensinar. Então, nós precisamos de professores que tenham o perfil que o Galvão disse que um médico deve ter, para que possam ser professores de futuros médicos com esse perfil. Porque é muito mais através desse modelo inspirador que a gente forma um médico. E o que seria um médico humanista, né? É um médico que tem habilidade de comunicação, que seja construtor de vínculos e que tenha um comportamento moral e ético rígido. Isso é uma simplificação, mas é para efeitos de uma aula, né? Agora, quando o ensino é centrado no professor e não no aluno, e o Galvão chamou a atenção 45 vezes que a medicina é para o paciente, com o paciente, através do paciente, e o ensino é para o aluno, através do aluno, com o aluno, mas quando o ensino é centrado no professor, o que vemos é autoritarismo, intimidação, onipotência, fomento à competição, com uma dessubjetivação do aluno, estimulando o medo e a passividade. Alunos formados desta forma irão dessubjetivar seus pacientes, submetendo-os ao saber médico, reproduzindo o magister dixit, e não se discute que vivenciaram na sua formação. Uma aluna, e eu vou ler exatamente o que ela me escreveu, disse algo que, aliás, vários alunos me tocaram, mas essa aqui eu achei de uma síntese diferente. Ela disse: o aluno espera que o professor o olhe na mesma altura, nem de cima, nem de baixo, e segure sua mão quando preciso, mas não fique segurando o tempo todo. É um primor isso. É uma maravilha isso. Isso é o que o médico também deveria fazer. O que fazemos, e aí também o Galvão falou disso, dá para ensinar, não dá para ensinar, é muito mais o que fazemos do que o que dizemos em sala de aula. O conhecimento é fugaz, mutante, mas o exemplo através das atitudes permanecerá. Formar é isso. O resto é informar. Eu tinha 20 minutos, professor Camargo. Eu detesto falar e adoro ouvir. Eu gostaria muito de abrir o debate para os alunos que estão aqui presentes se manifestarem. Isso foi apenas uma provocação para a nossa conversa. Agradeço uma vez mais o convite e quero dar um grande abraço no professor Galvão, que é meu colega de turma, formados juntos na UFRJ. Faremos agora 46 anos de formado. Galvão, muito bom estar com você de novo. Estávamos juntos na primeira rodada, estamos juntos aqui de novo. Um grande abraço a todos. Obrigado, professor. Obrigado, Cooper. Brilhante como sempre, meu caro. Mais curto impossível, professor Camargo. Muito obrigado. Como sempre, foi ótimo, objetivo. E várias vezes você faz isso, você consegue ser comovente falando das coisas mais simples. Muito obrigado.
Nós deixamos a palavra aberta para quem queira perguntar, questionar, sugerir. E, enquanto os alunos adquirem a coragem de tomar a iniciativa, eu gostaria de ouvir pessoas mais experientes que podem nos trazer mensagens paralelas e úteis para a reflexão. Meu caro professor Hilton Koch, gostaríamos muito de ouvi-lo. O Hilton é um mestre por formação. Ele só sabe fazer isso. Ele só sabe ensinar e vive do prazer que isso lhe dá. Bem-vindo, meu caro Hilton. Muito obrigado, Camargo, nosso membro honorário da Academia de Reabilitação e membro da Academia Nacional de Medicina, demais colegas presentes, alunos. Eu, Camargo, vivi realmente a história do ensino da medicina. Eu, logo que vim do Rio Grande do Sul, fiz a residência na Santa Casa, onde o meu professor, Nicola Caminha, ele era um professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Souza Marques. E eu dava as aulas por ele, porque, na realidade, a coisa que eu mais gostava de fazer era dar aula na graduação. A aula da graduação, para mim, era muito melhor. E eu acho que também a graduação é muito mais difícil que a pós-graduação, porque na graduação nós temos que ensinar o que o aluno precisa saber para ser médico, enquanto que na pós-graduação a gente pode ensinar o que a gente sabe. Então, esse foi o meu lema durante o meu tempo de professor de radiologia da UFRJ, da Souza Marques foi um pouco tempo, mas da UFRJ foram 44 anos. Obviamente que chega uma determinada época em que, pela ascensão funcional, você acaba servindo a outras circunstâncias. Então, nessas circunstâncias, você passa a ensinar na pós-graduação, mas, em estrito senso, sendo orientador de trabalhos de tese, de mestrado, de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Nessa evolução desse tempo de ensino da radiologia, uma das coisas que eu pensei foi de que os alunos, que os médicos recém-formados, os médicos de um modo geral, eles têm muita dificuldade de saber qual é o melhor exame para resolver o problema do seu paciente. Foi colocado aí a questão de que os exames hoje tem uma gama imensa de exames, mas se não souber interpretar e não souber pedir direito, não vai resolver a situação do paciente. Não é? Então, como radiologista, tenho visto pedidos de exame, na própria Santa Casa mesmo, né, com médico que assina e carimba, né, de uma tomografia computadorizada em PA e perfil, por exemplo. Né? Quer dizer, mas do que ele não disse, ele só disse que fazia uma tomografia em PA e perfil. Né? Pedir uma tomografia computadorizada transvaginal, quer dizer, também, ou ele não sabe o tamanho do tomógrafo, o tamanho de uma vagina, quer dizer, então, esse tipo de questões, não é? A gente tem na cidade do Rio de Janeiro, na Santa Casa do Rio de Janeiro, foram pedidos dessa natureza, apesar de, além de nós não termos tomografia atualmente na Santa Casa do Rio de Janeiro. Né? Então, essa questão de fazer um livro onde a gente botava o caso clínico e discutia qual era o melhor método de diagnóstico. Então, eu acho que uma das coisas que sempre me alegrou muito e que me deixou muito feliz foi muito mais o ensino na graduação. Eu gostava muito mais, e isso, talvez o professor Galvão tenha lembrança, né, que eu cheguei a dar aulas em 6 enfermarias no meu tempo de residente pós-residência, nas enfermarias para os internos das diversas faculdades de medicina que frequentavam a Santa Casa naquela ocasião. Então, eu fico muito feliz de estar participando aqui, de ouvindo as palavras, as palestras, e agradecer a você, Camargo, por ser um ser humano especial, não é? E que me deu o prazer e o privilégio
de ir lá para a nossa academia e de mandar todos os domingos os seus escritos tão maravilhosos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu querido Wilton. Está inscrito para falar o professor Rubens, nosso querido Rubinho, ex-presidente da Academia Nacional de Medicina e um interessado permanente em pedagogia médica. Rubinho Belfort Duarte. Eu chamo ele de Belfort Duarte quando eu quero homenageá-lo como um juiz que nunca, ou como um jogador que nunca foi expulso, não é isso, Rubinho? Eu não sou Belfort Duarte, nem juiz de futebol, mas frequentemente eu levo a fama da Geni, viu? Bom, eu queria agradecer. Eu estou assistindo esse curso da maneira mais anônima possível, mas o nosso querido Camargo viu meu nome ali, lá você vai falar. Então, estou aqui. Eu queria dizer da minha alegria de poder assistir um curso desse. Aos 76 anos de idade, felizmente, eu ainda consigo me emocionar. Eu vejo as aulas do Camargo, as aulas do meu querido e confrade José Galvão, que é um mestre, não apenas em clínica, em gastroenterologia, mas também na didática e na transmissão dos conhecimentos. Dúvida, o que mais falta quando a gente tanto fica discutindo o ensino de medicina, etc., é a oportunidade do jovem ter contato com aqueles que vale a pena ter contato, de diferentes idades. É a falta do modelo, não aquele modelo da televisão, mas roleplay, aquele que está do seu lado, que está vendo os símbolos, aprendendo. Esse curso, então, eu acho que propicia uma oportunidade para as pessoas entenderem como se começa e procurarem sempre esses ambientes de crescimento. Vendo assim essas centenas de pessoas inscritas aqui, eu vejo que elas estão tendo a oportunidade de observar um caminho. Um caminho que pode ser difícil, mas é possível e necessário. Graças à vida, a Deus, eu tive a oportunidade de, graças principalmente a meu pai, desde a infância, ter conhecido médicos maravilhosos. E agora, já velho, na Academia Nacional de Medicina, eu continuo a ter esses exemplos de diferentes idades. Isso é que nós todos precisamos e nós temos aqui nesse curso. E eu agradeço, Camargo, pela oportunidade de falar aqui, maravilhoso, mas de assistir e aprender com vocês. Muitíssimo obrigado e parabéns. Obrigado. Camargo, você está desligado. Liga, Camargo. O Camargo nunca desliga, ele deve estar pensando. Professor Cooper, eu tenho observado comentários de vários professores que percebem que há um decréscimo de empatia do estudante de medicina na medida em que ele avança no curso. Na medida em que ele sabe um pouco mais e se torna mais soberbo e mais distante do contato direto com o paciente. E tem uma pesquisa que mostrou que entre todos os níveis de graduação, os pacientes preferiam ser atendidos pelos alunos do terceiro ano. Certamente, por saberem menos, estavam mais propensos a ouvir. É essa a impressão que você tem, Cooper? Eu acho que o Galvão também tem uma experiência boa com isso. Eu não atribuiria a conhecer mais. Eu acho que conhecer mais não deveria gerar soberba. Pode gerar. O que me parece que acontece, professor Camargo, é que, à medida que o curso vai avançando, a máquina de triturar ideais vai vencendo. E essa máquina é movida pela mão de professores que são professores que se mostram pouco empáticos, que se mostram autoritários, que se mostram donos da razão, assim como são, na sua prática clínica, não respeitadores dos seus pacientes, no modelo em que o Galvão falou, de que a medicina é feita para os pacientes. O Galvão citou Harrison aqui, o paciente é um ser humano com medos e esperanças que está com busca de alívio e conforto.
O estudante de medicina é um ser humano com medos e esperanças, que também está em busca de alívio e conforto para o quê? Para o desconhecimento, para a ansiedade da formação. Na medida em que ele não é acolhido, na medida em que ele não é apresentado a uma forma empática de ser, ele vai aprendendo que o jeito certo de ser médico é o Dr. House. Torna-se o ícone, assim, é o cara que sabe diagnóstico para burro e é um cão no tratamento com as pessoas. Então, eu acho que o conhecimento, às vezes, nos deixa um pouco mais soberbos, pretensiosos, e aí eu vou lembrar o Wilde, que eu te comentei outro dia com você no seu belíssimo artigo. O Oscar Wilde disse: eu não sou jovem o suficiente para saber tudo. Então, quando a gente é jovem, a gente tem essa pretensão de saber tudo e tal. Mas, com a autoridade, a gente vê que não funciona. Mas a questão maior, para mim, é o do modelo. O professor é, antes de tudo, um modelador. Eu posso dizer o que eu quiser, dar a melhor aula sobre úlcera, sobre diarreia crônica, que o Galvão citou, se eu não tenho a menor possibilidade de reter o nome do meu aluno naquele período, se eu não tenho a chance de sentar com ele depois da aula e dizer: eu vi que você estava um pouco aflito, você quer conversar comigo? Se eu não faço uma avaliação que é correta, se eu não dou direito a ele a chance de uma revisão, se eu não quero ouvir a crítica dele, se eu dou uma aula que é hierarquicamente superior aonde ele está. Então, acho que isso tudo, professor Camargo, gera uma continuada espiral que vai diminuindo, porque a gente vai comendo isso pela beirada. A gente quem? O senhor, um trabalho belíssimo, Seção Humanidades, professor Darcy, professor Galvão, professor Hilton, essas pessoas vão comendo pela beirada isso, mas o núcleo é duro, é muito duro. Então, há que se resistir através do modelo pessoal de dar aula, que deve ser uma reprodução do seu modelo de atender a pacientes. Aí funciona, né? Eu acho que tem gente com pergunta no chat, professor, não sei se você está tendo acesso. Eu vi que tem uma aluna que falou sobre método de avaliação, eu não sei se tem mais alguém. A Cristiane gostaria de fazer a pergunta diretamente, Cristiane? Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, professor. Grande prazer. O meu comentário ali no grupo é a respeito do protagonismo dos nossos estudantes, né? E eu sou pediatra, sou professora da Leiga, a Universidade Federal de Pelotas, encontro os alunos no primeiro momento, no 5º semestre, e depois no estágio, como doutorandos. E no que dali, eu brinco com eles que é os 47 do segundo tempo, vai lá, teu paciente, conversa com teu paciente, seja médico verdadeiramente dele, e atende o teu paciente, pensa na tua conduta, e aí, quando tu chegar, vai ser só uma supervisão. E incrível como eles se assustam com isso. E muitas vezes, no 5º semestre, a gente conversa, vocês estão na metade do curso, daqui a pouco vocês serão médicos, e eles olham, e sim, vocês serão médicos. Tu sabe o que tu está fazendo aqui? Tu sabe o que tu escolheu para a tua vida? Qual foi o caminho que tu escolheu? E é incrível isso, como eles ainda se surpreendem com isso. Então, eu queria pedir para os mestres, né, uma colaboração, uma contribuição nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Cristiane. Eu vejo aqui com alegria que participa da nossa sessão o professor Denis Calazans, um querido amigo que nós nos descobrimos a propósito de uma conferência sobre humanidades, numa conferência na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na época em que ele era presidente. A partir daí, essas amizades que são fomentadas por identidade só crescem. Eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui, meu caro Denis. A palavra é sua. Obrigado, doutor Camargo. Boa noite a todos. Poxa, que honra poder dividir espaço com pessoas que a gente tem tanta admiração e
e que acabaram se tornando ídolos, muitos deles, além de professores, né? Acho que esse é o valor verdadeiro que a gente deveria deixar impresso a estes alunos que estão aqui dividindo espaço conosco. É tão difícil, talvez eu não seja jovem o suficiente há tanto tempo assim, quanto muitos daqui, mas tendo me formado há 30 anos, eu já consigo colecionar algumas impressões bastante firmes do que se tornou a medicina nesse mundo que a gente está vivendo hoje no Brasil. São, hoje, colocando-se no mercado quase aproximadamente 35 mil médicos, a gente vê nesse universo de médicos que são lançados ao mercado de trabalho, infelizmente, alguns colegas recém-formados que entram com a ideia totalmente distorcida do que realmente é a medicina. Essa medicina, não sei se é a palavra ideal, mas sacerdotal, que a gente aprendeu a viver, vocacionados que fomos, e que acreditamos muito nisso ainda. Eu não tenho uma atividade acadêmica muito forte, não tenho a ligação com faculdades de medicina, mas tive a oportunidade nesses 2 últimos anos de viver serviços de residência, os 84 serviços de formação em cirurgia plástica que nós temos no Brasil, e os residentes trazem uma amostra muito rasa para a gente do que é que está acontecendo na formação médica hoje. Na cirurgia plástica é muito claro isso para nós, que alguns ligantes acabam idealizando o médico ideal, aquele que tem uma performance em mídias sociais extremamente grande. E é lamentável que a gente veja alunos levando 6 anos de faculdade de medicina para depois se tornarem blogueiros, né? Então, isso seria cômico se não fosse trágico. E eventos como esse fazem a mim verdadeira música aos meus ouvidos, porque eu sempre fui daqueles que acabei pregando no deserto durante muito tempo, falando muito de humanização, acreditando fortemente nisso, porque eu acho que esse sim é o futuro do que vem pela frente da medicina. Eu costumo dizer que se a medicina fosse uma viagem de trem, eu não tenho dúvidas nenhuma que a próxima estação é justamente essa que nós estamos discutindo aqui agora, a humanização. E eu acho que essa é a mensagem mais forte que a gente pode ter aos estudantes que estão aqui nos ouvindo, e ouvindo pessoas de quilate tão elevado como o Dr. José Galvão, Dr. Cooper, Dr. Darcy, Dr. Camargo. Eu acho que isso traz para a gente, não que nós possamos ser espelhos ou ideais para esses jovens médicos, mas que pelo menos possamos ser bons modelos. E a vida é feita de exemplos, e exemplos que nós precisamos, sobretudo os bons. Muito obrigado, Dr. Camargo, ansioso pelo nosso 3º ciclo, acho que onde eu vou ter oportunidade de falar na semana que vem. Muito obrigado, Denis. Um prazer tê-lo aqui. Professor Cooper, eu gostei muito daquela sessão de O Currículo Oculto, em que uma das meninas disse que ela tinha se preocupado em construir um grupo que pudesse conviver com as mesmas ideias. Depois de descobrir que tinham tantos colegas que pensavam de maneira diversa, a única maneira de sobreviver seria procurar as suas almas gêmeas nessa busca contínua de uma medicina humanizada. Eu acho que isso realmente é a solução. Conversando um dia desses com um grupo de alunos, eu propus disso. Vocês não vão conseguir mudar o mundo dentro da escola, mas vocês podem criar um mundo paralelo dentro da escola das pessoas que acreditam nas coisas que vocês acreditam. E aí todos crescerão, excluindo aqueles que aparentemente não têm solução, e a gente terá sempre uma enorme dificuldade de admitir que esse exército é numeroso, os que não têm solução. O que lhe parece, doutor Cooper? Professor, eu queria fazer um comentário para trás do que a Cristiane disse, se for possível. Claro. Posso? Por favor. Então, a doutora Cristiane falou que eles se assustam, né? E eu achei essa expressão muito interessante. Eu acho que a gente tem que recuar um pouquinho quando a gente fala da formação médica e lembrar que eles não começam a formação deles no curso de medicina. Eles chegam para nós com 12 anos
de uma pedagogia que não é uma pedagogia que incentiva a criatividade, que não é uma pedagogia que incentiva a curiosidade, mas é uma pedagogia que ensina a eles que a única coisa que eles podem fazer é acertar ou calar a boca. E eles chegam para o curso de medicina e nós dizemos para eles, não, o que vocês pensam, o que vocês acham? Eles passaram 12 anos sem que alguém sequer tivesse interesse pelo que eles pensam, e o que, quando eles diziam o que eles pensam, eram ripados, malhados, pelos próprios colegas. Quer dizer, viram uma coisa tão doida isso, que a cultura é cala a boca para não dizer besteira. Então, o susto, para mim, é consequência de um ambiente que não tolera o erro, e se a gente quer profissionais criativos, e médico precisa ser criativo porque é singular, o Galvão disse aqui o que o grego disse, eu não tomo banho no mesmo rio 2 vezes, porque eu não sou mais o mesmo Galvão, o paciente não é mais o mesmo paciente, ele tem que ter uma criatividade enorme, e o único lugar que criatividade prospera é no ambiente que acolhe o equívoco, o erro, o mal feito, você tem que fazer de novo. E esses alunos chegam imaginando que o prêmio Nobel é o sujeito que sentou e, de repente, escreveu um negócio de prêmio Nobel. Não pensa que aquilo passou por 30 rascunhos, 27 erros, 11 pesquisas totalmente equivocadas. Então, eu acho que a gente tem que resgatar, tem que compreender por que esses alunos têm medo. Eles têm medo porque o ambiente é hostil. E o que é pior, o ambiente universitário segue hostil, porque nem todos são professores com essa tolerância. Sim, você está no M4, que bobagem, como é que você vai ser médico desse jeito? Nunca mais esse sujeito abre a boca para nada. Então, eu acho que temos isso, né? Com relação ao que o senhor disse, professor Camargo, eu só posso concordar que a gente, primeiro, tem que abaixar a nossa expectativa. Eu não vou mudar o mundo, eu não vou mudar o Brasil. Talvez eu mude a minha sala de aula, talvez eu mude 2 alunos, talvez 2 alunos mudem o período deles um pouquinho, e trabalhar com o que é possível, não com o que é idealizado, formidável, fantástico e tudo mais. Mas precisamos resistir, porque estamos passando por tempos mais obscuros, mais sombrios, mais difíceis, onde as diretrizes curriculares nacionais são quase como uma subversão. Você dizer que o médico tem que ter um perfil de cidadania, isso é coisa de... Bom, não vou dizer. Galvão levantou a mão. Posso comentar, meu querido Camargo? Por favor. Bem, primeiro, falar 2 segundos do Roberto Cooper. Roberto Cooper é uma das pessoas mais geniais que eu conheci, um colega de turma excepcional e um humanista desde sempre. Porque humanistas, por mais que nós queiramos, eles se formam na maternidade. Quer dizer, nós temos que ser bem criados, amados, para que possamos querer, gostar e assim sucessivamente. Isso que o Cooper trouxe agora do ensino, eu levo por todo, para a vida, para a vida. Eu, no momento, tenho 2 netinhas, uma de 4 meses e uma de 2 anos e meio. Nunca me humanizei tanto. Nunca fui tão humanizado por 2 crianças que talvez nem saibam o que é, mas nos faz comportar como. O que eu acho é muito nessa direção que a Cristiane falou e o Roberto reforçou. Nós temos dentro do ensino que sermos aluno dos nossos alunos. Nós temos que aprender com eles. Nós temos que conhecer o mundo atual deles. É um mundo diferente de onde nós fomos educados. Só para não me alongar, nem todos gostam mais da Santa Casa, sem conhecê-la, porque eles preferem as clínicas privadas, entendeu? Eles preferem realmente o carro do ano do que ter um Fusca aos 17, 18 anos de idade. Mas se ele não conhecer o Fusca, ele não vai saber dirigir, ele só pode bater o Fusca.
Ele não pode começar com Mustang, sei lá o nome do carro atual. O que eu quero dizer é que o que humaniza muito é o relacionamento com os colegas, com os clientes mais jovens. O senhor fez uma pergunta que eu gostaria, na hora de ter respondido. Falou assim, o que está acontecendo com o estudante? Que vai diminuindo a sua humanidade ao longo do curso. Foi bem respondido pelo Cooper. Mas tem um trabalho do professor Rodolfo Rocco, que fez uma avaliação e uma tese, essa tese eu tenho, porque eu ajudei a colher o material, sobre estudantes de medicina e o paciente. E, ao final, a conclusão foi uma tese para concurso para professor titular. Foi um risco muito grande dele fazer essa tese. E foi colhido na Santa Casa. E sabe de quem os médicos, os doentes gostavam? Sabe quem era imprescindível? Era o terceiro-anista. Era com o terceiro-anista que ele dividia seu sofrimento, que tinha tempo de passar o dia todo ali, que o examinava, que conversava com ele e tudo mais. No fundo, por melhor que seja o médico, se ele não for humano, ele não vai ser um bom médico. Ele pode ser um ótimo técnico, mas não vai ser um bom médico. Não vai ser um Camargo, meu amigo. Acho que uma coisa importante está nisso, que é uma coisa meio indefinida, que é gostar de gente, né? E isso, ensinar a pessoa a gostar de gente, eu acho que esse é o grande problema, e o paciente percebe imediatamente se ele está sendo atendido por alguém que tem afeto disponível para compartilhar, ou ele está lá para cumprir o horário. A gente percebe isso no olho do paciente na primeira vez que a gente abre a boca para dizer alguma coisa ou oferece a mão para um cumprimento. Eu acho que esse é o grande dilema, do meu ponto de vista, de educar médicos a decidirem o quanto eles estão preparados para se exporem ao contato do doente. É possível que alguém que não goste de gente seja um bom médico, porque existem inúmeras especialidades que privam do conhecimento do paciente. Ele não se expõe ao contato. Ele pode ser o radiologista. O Hilton trata bem os pacientes dele, mas ele não é obrigado a ser simpático com todos os pacientes, considerando que muitos deles eles nem chegam a vê-los. Mas o clínico, o cirurgião, ele tem obrigação de se expor e aí deve fazê-lo de maneira qualificada. Porque, senão, esse médico que não gosta de gente e se expõe ao sofrimento do outro, ele está condenado a uma das situações mais constrangedoras da relação humana, que é a de ser tolerado. Ele é tolerado pelo paciente, o paciente percebe que está sendo tolerado por ele, e não há autoestima que resista a essa tolerância mútua. Eu acho isso uma punição que ninguém merece se expor. Vá fazer outra coisa que não seja aquela que se expõe ao sofrimento de alguém que, estando sofrendo, está com todos os sensores ligados e extremamente vulneráveis a qualquer forma de rejeição explícita ou implícita. Tarcísio, quer fazer algum comentário? Sim, cara. Bom, primeiro, o encantamento de estar dividindo com vocês essa sessão, que eu achei, a mim, pessoalmente, de uma enorme capacidade de aprender. Parabenizar o professor Galvão, o professor Cooper também, o Denis agora, que conheci. E dizer que, assim, na minha prática, eu acho que o que tem funcionado e que pelo qual eu tenho me encantado muito é especialmente pelo modelo que eu tento transmitir e seguir a linha de que o modelo não pode ser um modelo teórico, tem que ser um modelo prático, né? Eles precisam me ver atuar e aí sim fazer as suas críticas, né? É muito simples a gente falar sobre modelo médico numa sessão como essa. Nós sabemos qual é o médico ideal, qual é o modelo ideal, mas na prática, como é que é isso mesmo? Na beira do leito do paciente, na enfermaria, na entrada da cirurgia. E isso tem me dado um retorno do ponto de vista docente, né, como professor, que sou há tantos anos, de que tem um grupo de alunos que é seduzido por esse modelo humanista
E eu consigo diferenciar 3 grupos. O primeiro é esse que é seduzido de pronto, e esse a gente traz junto, não precisa muito mais do que isso. Um outro grupo que não é tão desprezível é daqueles que estão em dúvida, e esses eu acho que são os mais desafiadores, porque é a chance que a gente tem de trazer para dentro do mesmo barco. Esses é uma dedicação mais específica. E tem um grupo de alunos que, com o tempo, a gente vai percebendo que não buscam esse tipo de encantamento, nem esse tipo de modelo. E a gente também tem que respeitar isso na formação de cada um deles. Mas acho que esses vão ter mais dificuldades, realmente, em relação ao enfrentamento do mercado. E também já passei e já vi tantos desse grupo, né, de alunos que não eram assim, aqueles alunos que nós considerávamos os que mais apostaríamos, se tornarem médicos medíocres, né, frustrados. Tenho acompanhado isso, eu moro numa cidade que tem 500 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena. Quando eu vim morar aqui, isso tinha 350, ela cresceu bastante, mas ainda nos conhecemos os médicos, e como muitos deles que passaram pela universidade estão hoje trabalhando em Caxias, eu tenho esse feedback de como aconteceu dentro do banco e como acontece na prática médica, nunca dá errado. A gente percebe lá nos bancos da escola aquele que possivelmente não vai ser o médico talentoso, humanista, dedicado aos seus pacientes, bom colega, né? Então, o nosso desafio não é pequeno, porque se alguém pode, de alguma maneira, mudar um pouco o rumo do indeciso, talvez seja realmente nós, os professores. E essas pessoas que se dedicam a essa arte de educar, né? Porque ensinar, eu acho que, como nós comentamos já, é muito mais simples do que educar. Educar exige postura, exige uma série de pré-condições que o ensino muitas vezes não exige, porque ensino é instrução. Então, a educação é muito mais do que isso. Eu me encanto muito mais pela educação do que pelo ensino, apesar de que procuro sempre ensinar da melhor maneira possível, obviamente. Mas é isso, cara. Eu acho que eu tenho me aventurado, Darcy, numa experiência que eu acho interessante, que é se colocar entre os pacientes para saber o que eles estão pensando do atendimento médico. Eu circulo pelo ambulatório do SUS e me coloco de paciente. Um dia desse, sentei ao lado de um negro velho com uma cara boníssima, e ele me olhou de lado e disse: "O senhor vai consultar também?" Eu disse: "Eu ainda não me decidi." Ele disse: "Pois então, vou lhe dar um conselho. O senhor está com um aspecto saudável, então deixe para outro dia." Porque ele está chamando os pacientes com um tom de voz tão furioso que eu não sei o que ele está fazendo aqui, ou se ele acha que nós somos todos surdos. Eu fiquei pensando naquele pobre homem vestido com a sua melhor roupa simples, de banho tomado, com uma cara boa. Ele saiu de casa com uma grande fantasia de como seria o médico que ele ia encontrar, né? Ele certamente não mereceria nunca mereceria essa decepção. Mas é uma maneira que a gente pode ver o mundo médico do lado do paciente, acompanhando os dilemas, as mazelas de quem demorou um tempão para agendar a consulta, acordou cedo, foi para o ambulatório, chegou antes para conseguir a ficha e agora está exposto a encontrar alguém que não tinha nada que está ali, devia estar fazendo alguma outra coisa que lhe desse prazer. Sem prazer no que se faz, a gente sabe bem que não vai a lugar nenhum. Professor Camargo, tem uma pergunta de uma aluna chamada Mariana Zanata, e ela faz uma pergunta sobre metodologias ativas, se nas nossas faculdades nós adotamos metodologias ativas, porque na dela adotam. Então, a minha resposta é que há uma pressão muito grande do Ministério, do MEC, para que se adotem metodologias ativas. E, na minha opinião, isso vem se tornando um jargão muito mais do que uma prática efetiva. É claro que muita coisa evoluiu e a gente vê muito menos o aulão magno, magnífico e tudo mais. Mas daí a falar em metodologias ativas, eu acho que é um passo que ainda não foi dado. E para mim, o que define se a gente usa metodologias ativas ou não é a forma como os alunos são avaliados, Mariana. Então, quando a gente diz que tem metodologias ativas
e que a gente está buscando desenvolver as competências de conhecimento, habilidades e atitudes, isso tudo vai num discurso muito bonito do plano de ensino, quando na hora da prova só tem prova, a gente só está avaliando conhecimento. Então tem um paradoxo aí, metodologia ativa com avaliação só do conhecimento. A gente está fingindo que está fazendo, já é melhor do que não fazer. O próximo passo vai ser fazer, mas prestemos atenção nas avaliações. Se as avaliações só estão tocando na perna do conhecimento e não na perna das habilidades e das atitudes, a gente não está fazendo metodologia ativa. Então, essa é a minha resposta a essa pergunta da Mariana. É desejável a metodologia ativa? Claro que é. Por quê? Porque a metodologia ativa nos colocará, a nós professores, no lugar onde o Galvão disse que o médico deve estar, junto, no mesmo nível, naquela troca, e não numa cátedra falando de cima para baixo. Então, é claro que a gente quer metodologias ativas, mas é um tempo que demora para isso realmente ser implantado. Olhem para as avaliações, isso define a metodologia. Tem uma pergunta, professor, do Iago, que ele pergunta se a gente acha que os tempos de pandemia, com as suas peculiaridades, serviram para aproximar o médico do paciente usando os recursos de tecnologia ou afastaram. O sentimento que eu tenho é que essa situação é tão especial e tudo que se pôde usar de tecnologia para criar um contato que de outra maneira seria impossível, tem que ser reconhecido como útil. Mas isso não pode ser transformado em rotina no atendimento médico. E eu sinto uma enorme pressão dos planos de saúde pela adoção da telemedicina, preocupados unicamente que estão com o barateamento do custo. Lógico. Nenhum interesse em oferecer medicina mais qualificada. Quer dizer, se já há queixa de que a medicina com contato físico é tantas vezes insuficiente, ninguém abraçaria o robô que lhe contasse que tem poucos dias de vida. Algum comentário mais? Nós estamos... Professor Camargo, um complemento a isso é o seguinte, primeiro eu concordo que a gente precisa do presencial, o segundo é que a gente não deve atribuir à tecnologia produzir um comportamento A ou B, ela apenas amplifica ou não um comportamento A ou B. Eu imagino que quando o telefone foi criado, as pessoas entraram em pânico, que agora tem o telefone, e como é que faz? A gente não vai mais se encontrar, e o telefone, a gente nem sabe mais o que é um telefone. Se eu disser para os meus alunos que eu discava um telefone, eles discava como? Um disco? Então, a tecnologia, e o professor Darcy abordou isso muito bem, a tecnologia, como tudo, ela tem um lado que é extremamente positivo e um lado que não é. Quem está pilotando a tecnologia que é importante. Numa condição de pandemia, a gente fez uma coisa excepcional. Eu também concordo que a gente não vai poder adotar a telemedicina como os planos querem, porque não só vão querer baratear o custo com isso, como vão entrar com questões gerenciais de que a eficiência tem que ser 6 minutos, 8 minutos, seja lá o que for, e aí a gente entra numa roda que não tem fim. Mas, eventualmente, para aquelas pessoas que moram em lugares distantes, que não têm acesso a um especialista, um outro colega fazer uma interconsulta, a tecnologia vai ser o máximo. Você imagina se alguém pudesse conversar com o professor Galvão, um colega que está lá em algum lugar e diz, Galvão, eu estou com um caso assim, como é que você vê isso? Vou te mostrar o caso. Então, a tecnologia tem um lado que é encantador. E eu diria para o Iago que ele se preocupe com a formação dele, porque a tecnologia que ele vai ver quando ele estiver formado nem é essa que a gente está falando aqui. Vai ser um troço, eu não sei o que é. Então, Iago, se preocupe com a sua formação de caráter, de ética, de comportamento, de aproximação, de gostar de gente. Ensaie isso. Como é que ensaia isso? Indo a bar, conversando com amigo, ouvindo amigo. Sabe, ouvindo amigo, não é só falando? Treina em bar, treina em festa, treina com os amigos. E eu acho que é isso que é importante. Na tecnologia, ok. Eu não sei o que virá.
Quer dizer, Galvão e eu vimos uma coisa que vocês não viram. A gente viu a tecnologia chegar e ir embora. Fax. Como é que alguém bota um papel de um lado, sai do outro? Não existe mais, pô. Então, isso aqui, se alguém ia ter um computador na minha mão, quer dizer, eu não sei o que vai ser daqui a 10 anos. Certamente um troço incrível. Então, vamos nos preparar como seres humanos para preservar o que a gente tem de humano, que acho que é a mensagem desse encontro aqui. Mas daqui a 10 anos o paciente vai estar lá, né, Cooper? Professor Cooper. O paciente vai ser o ponto que vai nos unir. Independente da tecnologia, o paciente vai estar lá com todas as suas ansiedades, angústias. E eu acho que esse é o ponto, para mim, mais fundamental nessa relação. Mais relevante, né? Sem dúvida. Vocês falaram Eu costumo dizer que a tecnologia é melhor do que nada, quando a única alternativa é nada. Se a outra alternativa é nada, a tecnologia é uma maravilha. Diga, professor, estamos lhe ouvindo. Obrigado, Camargo. O que eu acho que foi salientado agora, nesse momento, é o quanto de riqueza que conquistamos em mais de 2 milhões de anos, nós não podemos jogar fora. Eu falo isso muito. Na primeira aula do curso de Semiologia hoje, eu dou uma aula sobre história da semiologia. História da semiologia. E mostro quão é importante a história, os que fizeram. Que você não pode chegar para um Laennec que descobriu um estetoscópio e jogá-lo fora. Porque nós usamos estetoscópio até hoje. Não é? E não podemos pegar esse estetoscópio e dispensá-lo, que todo mundo identifica um clínico quase como um padrão de estetoscópio. O que nós temos é que aproveitar a riqueza do que nós conquistamos ao longo da vida e não jogarmos isso fora. Isso é insubstituível. Amor, afetividade, carinho, atenção, vai ser bom sempre. Isso não pode se jogar fora. Não pode substituir isso por dinheiro. Dinheiro não dá isso, não traz isso. Isso é fundamental na história de cada aluno. E cada aluno é que nem cada paciente, são relações únicas. E tem que ter o dom de percebê-los nas dificuldades financeiras. Eu diferencio quem é de fora do Rio, talvez porque eu tenha sido, e quem é do Rio. Porque os alunos que são de fora do Rio sofrem mais, têm dificuldades, às vezes até econômicas mesmo, afetivas, certamente. E você vai privilegia de alguma maneira, convida-o para fazer um trabalho, para desenvolver um caso clínico, coisas pequenas, e que vê ele crescer, que dê uma mão que não é do pai nem da mãe, mas é de um bom professor. Algum comentário mais? Estamos terminando. Até a próxima segunda-feira, então. Esperamos tê-los todos aqui. E grande abraço, muito obrigado, muito boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Justice in this world, the wicked make so much noise, mother. The righteous stay oddly still, with no wisdom, all of the riches in the world. We was poor tonight.
Restraint is not without humility. It's weakness and untreatable